E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro. Hoje a gente vai contar um pouquinho aí da história de uma das mais icônicas ferrovias, a FEPASA. Então, fica com a gente, solta a vinheta e vai! E aí pessoal, antes da gente começar a falar da FEPASA, eu quero lembrar a todos aqui, pedir para vocês, por favor, curtam, compartilhem o canal, cliquem no joinha, se inscrevam, passem para as pessoas. Estamos com uma promoção, hein? Vamos sortear 2 revistas sobre o sesquicentenário da São Paulo Rio e sobre o sesquicentenário da Paulista, quando o canal atingir 1000 inscritos, hein pessoal? Beleza? Conto com vocês. Bem pessoal, desde os anos 60 já começavam rumores ali de uma unificação das ferrovias paulistas. O plano de ação prevê a unificação administrativa das ferrovias estaduais. O maior conforto e maior rapidez no transporte de passageiros provocará, sem dúvida alguma, aumento considerável, pois virá a ser o mais barato e cômodo transporte coletivo. Tudo vem sendo planejadamente reformado, modernizado. Rampas mais suaves e infraestrutura mais firme completam a obra de melhoramento das ferrovias incorporadas ao Estado. Em detrimento ao que acontecia com a rede ferroviária federal, que já era unificou várias ferrovias desde 1957, o Estado de São Paulo sempre quis fazer essa mesma unificação. A primeiro acontecimento que a gente pode citar é que a grande greve de 1961, fomentada pelos sindicatos, queria fazer que a Paulista fosse encampada, porque as outras ferrovias já estavam com bastante participação do governo e eles queriam uma equiparação com a Sorocabana, que mesmo, embora a Paulista pagasse salários melhores do que o da Sorocabana, eles queriam que a ferrovia fosse do Estado. Infelizmente a gente tinha a situação dos sindicatos com os comunistas por trás, numa época muito complicada ali, que foi os anos 60, e eles queriam isso, e as fortes pressões causaram uma grande greve na Companhia Paulista, e em junho de 1961, por força dessa greve, a Paulista foi encampada, embora muitas pessoas falem que ela foi estatizada, ela foi na verdade encampada, porque a polícia tomou à força a diretoria da Paulista e destituiu o diretor, que era o Jaime Sintra na época. Isso inclusive causou o seu falecimento, porque ele pegou uma depressão muito grave e 1 ano depois disso ter acontecido ele faleceu. O Jaime Sintra ele ia todos os dias ao escritório e ficava sentado numa cadeira lá, mas não podia atuar mais como diretor, já tinha sido deposto como diretor. Então esse foi o primeiro passo para que fosse criada uma ferrovia estatal aqui em São Paulo. O segundo passo na tomada de estatização das ferrovias paulistas veio em 1967, no governo de Abreu Sodré. Abreu Sodré, através do decreto número 48028 e 48029, passa a administração da Estrada de Ferro Araraquara para a Companhia Paulista e a administração da São Paulo e Minas para a Companhia Mogiana. No governo de Laudo Natel, o próximo governador, ele finalmente transforma essas ferrovias na FEPASA. Em 28 de outubro de 1971, ele cria a FEPASA. A ideia da criação da FEPASA era de você fundir as 5 ferrovias paulistas, a Companhia Paulista, Estrada de Ferro Sorocabana, Estrada de Ferro Araraquara, Estrada de Ferro São Paulo e Minas e Companhia Mogiana em uma só. Mas na verdade isso não aconteceu. O que foi feito de fato algum tempo depois, no dia 10 de novembro de 1971, ele passou todas as ferrovias para a Paulista. A Paulista absorveu todas as outras 4 companhias e ele extinguiu as outras 4 companhias e alterou o nome da Companhia Paulista para Ferrovia Paulista S.A. Essa intenção seria de fazer a Paulista, que era a melhor de todas as ferrovias, administrar elas e fazer com que as outras fossem absorvidas. Porém, o que aconteceu na verdade foi que a diretoria da Paulista foi substituída pela diretoria da Sorocabana, que já era uma ferrovia estatal desde 1904. Então, na prática, a Companhia Paulista se tornou a FEPASA com diretoria da Sorocabana. A esta data, de 10 de
novembro de 1971 que a gente realmente interpreta como sendo a data de fundação da FEPASA. A FEPASA surgiu com uma promessa de melhorias, né, de mudar o quadro de funcionários, de melhorar os seus trens, de melhorar horários, diversificar cargas, mas na bem da verdade não foi muito isso que aconteceu. A FEPASA acabou cometendo algumas situações que prejudicaram ela, né, como é o caso de, a partir de 1976, ela começa a erradicar trens de passageiro, erradicar ramais que ela dizia ser deficitários, em detrimento do transporte rodoviário. Não é? Ela começa a encostar locomotivas, apesar de fazer a compra de outras locomotivas, né, quando chegam as U-20, a partir de 1974 as U-20 começam a chegar, mas também começam a ser extintas outras locomotivas que eles consideravam mais velhas e ineficientes, mas também começa a tomar algumas iniciativas de ampliação da sua malha. Ela pegou uma malha com um pouco mais de 5.500 km de extensão e aumentou isso para 6.700. Ela investiu bastante no corredor de exportação Uberaba-Santos, construiu o ramal de Pinhalzinho, o ramal de Apiaí, também fez uma ampliação no ramal de Cajati, lá no sul do estado. Não é? Mas essas ações também tiveram consequências graves, com o grande escândalo das francesas, né, das locomotivas francesas que despontaram a partir dos anos 90, porque para a melhoria desse corredor de exportação Uberaba-Santos, eles tinham a ideia de melhorar subestações, melhorar material rodante, instalações fixas, e tudo isso aconteceu em partes, mas não foi implantado da maneira como deveria ter sido. A partir de 1995, com esse problema todo se estendendo, a FEPASA acumulou crises, acumulou dívidas, e neste momento entrava no poder do estado de São Paulo o governador, o Mário Covas. O Mário Covas ele veio com uma proposta de desestatização, de enxugar a máquina pública. A gente vivia um momento muito complicado no país, né, uma crise econômica muito grande, e o Covas ele queria enxugar a máquina pública. Com o fim dos investimentos aí pelo corredor de exportação, eles encerram pela primeira vez a tração elétrica. Isso foi um tiro no pé enorme da FEPASA. Foi uma das primeiras vezes que ela começou a ser descreditada pelos seus clientes e passageiros, porque a maior força de tração que eles tinham era de máquinas elétricas. Isso durou pouco tempo, eles perceberam que não tinham poder de tração, nisso eles perderam clientes, perderam passageiros, encerraram trens. Então eles retomaram a tração elétrica, dessa vez já com menos locomotivas, com as locomotivas mais novas apenas. Muitas foram tiradas de serviço nessa época. Desta forma, ele tinha na mão um problema muito grave, que era a dívida do Banespa, e ele faz uma primeira tentativa de passar algumas empresas estatais para a União em troca dessa dívida, e a FEPASA foi uma delas. Ele não consegue fazer isso numa primeira tentativa, e para que isso acontecesse a partir de 96, ele cria a nova FEPASA, que era uma maneira de esquentar a ferrovia. Ele foi esquentando, fez melhorias, mudou trens de passageiro, mudou operação de carga, mudou diretoria novamente, para esquentar, para fazer a FEPASA ter uma nova cara e conseguir vender mais caro. Com a criação da nova FEPASA, uma das ações, a primeira ação tomada para começar a desmembrar a FEPASA ali, para conseguir uma estatização, uma desestatização dela, foi que o DRM ele foi incorporado à CPTM, que era a sucessora natural dos trens de subúrbio na capital de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Toda essa crise, toda essa situação da FEPASA, toda essa problemática gera uma grande greve em 1997 dos funcionários da FEPASA, que culmina com a definitiva entrega da FEPASA. Dessa vez ele conseguiu a entrega da FEPASA para a União em 1997. Em 1998, em fevereiro de 1998, a malha da FEPASA ela é incorporada à malha da rede através de um decreto e cria-se a Rede Ferroviária Federal Malha Paulista. Porém, a Rede Ferroviária Federal já tinha sido incluída desde 1992 no Plano Nacional de Desestatização. Então, de qualquer forma, a FEPASA iria ser privatizada junto com a rede. A tentativa feita pelo Estado não deu certo, mas com certeza seria assertiva a tentativa feita pela União. Curiosamente, 27 anos depois da sua criação, em 10 de novembro de 1998, na Bovespa acontece definitivamente o leilão da FEPASA, o leilão de várias partes da rede, incluindo a FEPASA, e quem assume a
A diretoria agora, quem assumia a ex-FEPASA, era o consórcio Ferroban SA, Ferrovia Bandeirantes Sociedade Anônima, que a partir de 1º de janeiro de 1999 começa a operar a malha da extinta FEPASA. E desta forma a gente encerra a história, assim, foi um belo de um resumo. A história é muito mais complexa do que isso, tem muito mais detalhes, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Uma ferrovia, ela perdeu o timing de ser modernizada na hora certa, e quando tentaram a modernização, pegaram um país numa situação complicadíssima, né, e deu no que deu, né? Hoje, infelizmente, a nossa ferrovia ela é bem sucateada, apesar das concessionárias transportarem bastante, mas nos dá muita saudade, né? É até engraçado pensar que nos dá saudade da FEPASA. Muitas pessoas que eu conheço mais velhos falam assim, poxa, a FEPASA foi uma porcaria. Realmente, a FEPASA foi uma porcaria se a gente for ver no contexto geral, mas ainda assim ela dá mais saudade do que ver os trens da maneira como eles estão, pelo menos para mim. E é isso aí, pessoal. Eu peço a vocês todos aí que, se curtir esse vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal, a gente precisa. Estamos com uma promoção, eu vou colocar aqui o link da promoção, a gente vai sortear 2 revistas assim que chegarmos em 1000 inscritos, hein, pessoal? Então não percam isso daí. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Falou!